Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. E no vídeo de hoje nós vamos responder três questõezinhas aí da banca IDECAN, né? Você que vai fazer o concurso Salvador e também da PB Saúde, é uma ótima pedida para você. Então cola com a gente. Eu vou pedir para você que tá chegando agora, né, ó, chegar deixando o seu like, tá certo? E também se inscrevendo no canal e não esquece de ativar o sininho, porque os próximos vídeos, né, quando eles aparecerem aqui, você vai receber um aviso, tá bom? Vou rodar a vinheta, é o tempo que você faz tudo isso, e aí a gente já vai para a questão, beleza? Vamos lá? E eu vou começar o vídeo, pessoal, trazendo essa novidade para você, tá? Vou deixar aqui o link do nosso grupo de estudos do WhatsApp, tá certo? Lá você vai receber muitas informações, resoluções de questões também, tá bom? Alguns avisos de compartilhamento, né? De arquivos também, tá bom? Então, vou deixar o link aí, você vai aí embaixo na descrição, tá certo? Clica no link para você entrar direto lá no grupo do WhatsApp, beleza? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. Vamos lá. Essa questão, pessoal, foi cobrada no concurso de Teresina recentemente, o último concurso feito pela banca IDECAN para o cargo de auxiliar, certo? Então eu vou trazer aqui porque pode cair na sua prova, tá? Então eu vou trazer aqui para extrair algumas informações, porque essa questão ela caiu recorrente, tá certo? Caiu no concurso de Mossoró, depois caiu no concurso de Teresina, então nada impede de cair também no seu concurso agora, ou para Salvador, ou para a PB Saúde, tá bom? Então vamos aqui. A experiência da doença cárie pode ser expressa pela severidade das suas lesões e mensurada por índices como o CPOD e o CEOD, ambos preconizados pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Nesse aspecto, sobre esses índices, assinale a alternativa correta. Pessoal, vamos pegar esse momento, tá, para poder a gente extrair o máximo possível de informação. Nesse contexto, eu já vou trazer aqui o próprio enunciado, tá certo? Então, vai que esse enunciado vai estar como opção na sua prova, né? Ninguém sabe. Mas vamos já pegar aqui algumas informações para que você leve para a sua prova, tá? Então, vamos lá. Existem alguns estudos epidemiológicos que fazem a avaliação, né, de como que está a saúde bucal de determinada população ou de um grupo de pessoas, tá certo? Então, uma forma que a gente tem para fazer essa avaliação de forma comunitária é através de alguns índices, em que a gente pega ali um paciente, uma pessoa daquele grupo, ou várias pessoas, na verdade, né? E faz a análise rápida visual, tá certo? De acordo com a condição que existe já no ambiente. Isso não é no consultório, mas pode ser realizado também, tá? Mas preferencialmente fora. Então, o que acontece? Nesse contexto, né, de exames epidemiológicos, que a gente precisa ter a maior quantidade possível de informação numa determinada população, a Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de mensurar, de ter essa informação, ela elaborou alguns métodos específicos e esses métodos eles seguem um passo a passo. E nesse contexto, para avaliar a condição de cárie, foi, né, elaborado esses dois índices, o CPOD e o CEOD. Ainda existe mais um que é específico para a superfície de dente, tá? Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho nesses dois conteúdos aqui, nesses dois índices, e aí depois, em um outro momento, a gente fala sobre o CEOS, certo? Então vamos aqui nós ao que ele pede, né? Ao comando da questão. Nesse aspecto, sobre esses índices, analise a alternativa correta. Que índices são esses? CPOD e o CEOD. Vamos lá. Opção A. A Organização Mundial da Saúde propôs códigos para identificação da condição dentária em dentes permanentes, aí ele bota entre parênteses números, e em dentes decíduos, letras, nos índices CPOD e CEOD. Alternativa B de bola. A mensuração dos dados da prevalência de cárie dentária em dentes decíduos é realizado através do índice CPOD. Alternativa C. O CEOD permite identificar os sinais iniciais de lesões de cárie e interromper o curso da doença, evitando que ela venha a atingir a dentina e acabe causando dor ao indivíduo. Alternativa D. Os números são utilizados como legendas na hora de realizar o cálculo do índice CEOD, com exceção de crianças em dentição mista. E a alternativa E. O cálculo do índice CEOD
e seus componentes de um indivíduo se dá pela somatória de cariados mais perdidos mais obturados nos dentes permanentes. Então, gente, aqui ele quer saber a teoria embutida, né, nos índices de CPOD e de CEOD, né, o que significa cada situação. Então, eu vou trazer aqui algumas informações de caráter geral, né, que vai ajudar a gente a responder essa questão, tá? Primeira coisa, esse índice eles foram elaborados pela Organização Mundial da Saúde e preconiza o uso preferencialmente, tá certo, gente, desses dois índices para fazer o quê? Prevalência de cárie, tá certo? E aqui já vai uma informação, tá certo? O elaborador, ele pode confundir você, tá? Ele pode botar numa opção, por exemplo, prevalência, certo? E em uma outra opção ele colocar incidência. Você tem que saber diferenciar uma coisa da outra, tá? Prevalência, e aí anote, tá certo? Prevalência, o que que é a prevalência de uma determinada doença? É você medir aquela doença daquele período para trás, certo? E a incidência é medir as doenças que vão aparecer daquele momento para frente. Então você vai fazer um acompanhamento daquele paciente e dessa forma você vai conseguir, né, obter algumas informações relativas à incidência. A prevalência é um histórico do paciente, né, daquilo que ele apresenta daquele momento da avaliação para trás, tá? Então, aqui são índices de prevalência e não índice de incidência, tá? Então vamos à pergunta, né? Qual a utilização do CPOD e do CEOD, tá certo? Então os dois, ele tem basicamente uma mesma função. São índices utilizados para avaliar a saúde bucal de uma população, sendo o primeiro para dentes permanentes e o segundo para dentes decíduos. Então, informação importante, o CPOD, a gente faz esse índice para dentes permanentes, tá? E o CEOD, a gente faz esse índice para dentes decíduos, tá certo? A gente avalia, né, a saúde bucal de uma população no CPOD, tá? Quando eu quero avaliar dentes permanentes e CEOD quando eu quero avaliar dentes decíduos. Essa é a informação mais básica que você deve levar para sua prova relativa a essa informação, tá bom? Então, vamos aqui ao CPOD, o que significa essa sigla, né? Então, aqui existe um significado por trás dela, tá certo? Então, vamos nós aqui. O que eu tenho como CPOD? Vamos lá. O C, pessoal, é a palavra cariado, tá certo? O P significa perdido e o O significa obturado, tá certo? Que aqui são os mesmos restaurados, né? Restaurados, ok? Beleza? Então, o cálculo ele é feito dividindo o número total de dentes cariados, perdidos e obturados pelo número de indivíduos examinados. Agora aqui, uma informação muito importante, ó. Aqui ele pode confundir você, né, dizendo que o cálculo é feito, né, dividindo o número total de dentes cariados, perdidos e obturados pelo número, por exemplo, de dentes na boca, né? Então, esse cálculo é feito uma soma, né, ó, C, P, O, né? Dividido pelo número de indivíduos, tá certo? Indivíduos, ok? E isso vai ser igual ao quê? Ao índice CPOD, beleza? Então é isso que é o índice, tá? Então, quanto menor é esse índice, ok? Melhor são as condições de saúde bucal para aquela população, tá certo? Então, quanto menor esse índice, menos eu vou ter dentes cariados, perdidos e obturados, ok? Lembrando que ele junta esses três componentes, tá? E no CEOD, o que, que ele vai falar, né? O C significa cariado, o E, extração indicada, e o O, obturados, que segue aquela mesmo raciocínio do CPOD, né? Que é obturados, são os dentes restaurados, ok? E aqui, por que é que é a extração indicada, né? Vê só, quando se está fazendo, né, um exame numa comunidade, você não tem como olhar para aquele pequeno paciente que está ali, aquela criança,
e saber se o dente que está ausente foi perdido por uma cárie, né, ou se está no processo de esfoliação, de mudança de dente, entende? Por isso que não é contado esses dentes, entre aspas, perdidos, né? E aí o que que a gente tem como uma contagem aquele dente que tem extração indicada, ou seja, que está ali cariado, por exemplo, né, que está ali com a condição que não dê mais para fazer nenhum tratamento endodôntico, então ele tem uma indicação de extração, né? E aí ele é contado para esse índice. E segue o mesmo raciocínio, né? Ó, dentes cariados mais dentes com extração indicada mais obturados dividido pelo número de indivíduos, tá certo? Número de indivíduos, ok? E isso é igual ao índice CEOD, ok? E aqui eu vou trazer no cantinho, eu vou pedir para você dar uma aumentada aí, da própria OMS, tá certo? Essa tabelinha que mostra para gente como que ele quantifica cada condição, tá certo? Por exemplo, dente sadio. Nos dentes permanentes, ele utiliza o quê? Para critério de registro? Número. E para dentes decíduos, o que que ele vai registrar? Ele vai registrar o quê? Através de letras, certo? Então, o CPOD ele é registrado através de número e o CEOD através de letras. Informações essas que eu acabei de dar para vocês, que são informações preliminares, né? São aí mais gerais que você deve ir para a sua prova sabendo, mas que vai nos ajudar a responder a nossa questão. Vamos voltar a ela, né? Vamos lá. Nesse aspecto, sobre esses índices, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A OMS propôs códigos para a identificação da condição dentária de dentes permanentes. Números, aqui está certo. Lembra que eu falei para você? Agora, tem lá aquela condição, né, que o dente apresenta durante o exame e quando a gente vai aferir, né, registrar essa condição em dente permanente, a gente vai aferir através de registrar os dados através de número, né? E em dentes decíduos através de letras, né? E aí nós conseguimos aqui já a nossa resposta, né? Nossa resposta A, nossa resposta correta. Vamos à alternativa B. A mensuração dos dados da prevalência da cárie, aqui tá certo, né? Prevalência, tá certo? Em dentes decíduos é realizada através do CPOD? Não, né? Nós temos aqui o CEOD, tá certo? CEOD, tá? Então aqui nossa alternativa B está errada por isso. Alternativa C, o CEOD permite identificar os sinais iniciais de lesão de cárie e interromper o curso da doença? Não. O CEOD é um exame que a gente faz no paciente em que a gente apenas registra, a gente não intervém na doença, tá certo? A gente não faz uma restauração, a gente só apenas registra aquela condição. E essa alternativa está errada, né, por esse motivo, tá bom? Evitando, né, que ela venha atingir a dentina e acabe causando dor ao indivíduo. Não, tá? O exame, ele é feito com o objetivo de registro, não de execução, tá? Alternativa D, os números, né, são utilizados como legendas na hora de realizar o cálculo do índice ELD? Não. Aqui são as letras, né? Aqui são as letras, ok? Alternativa é o cálculo do índice CELD e seus componentes de um indivíduo se dá pela somatória cariado. Lembre-se que ele está falando CELD. Perdidos? Não. Como é CELD, aqui seria extração indicada. Extração indicada, certo? Mais obturados. Por isso que essa nossa alternativa está errada, tá? Então, conceitos de, né, índices de levantamentos epidemiológicos, que aqui são os mais básicos, né, o CPLD e o CELD, tranquilo? Você deve levar para a sua prova. Por isso, você volta esse vídeo aqui, tá? E vê esses conceitos iniciais, mas a gente vai ter mais uma questão sobre isso que caiu na mesma prova, tá certo? Por isso que eu aposto uma questão dessa na sua prova, tá bom? Então vamos aqui, mas antes disso, já falei para você, eu vou repetir, tá bom? Se você gostaria de se preparar com assuntos teóricos, aqui eu vou ter na nossa área de membros aqui embaixo, tá certo? É só se inscrever aqui embaixo, ó. Seja membro, aperta o botãozinho que você vai ter acesso à nossa área de membros aqui com vários vídeos de aulas teóricas, tá? Então nós temos aqui alguns só para que você possa entender como que está organizada aí a nossa área de membros. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Nós temos vídeos aqui
com vários assuntos, tá? Então vamos aqui para a nossa questão e não esquece, tá certo? É só ir embaixo, apertar no botão seja membro e vamos fazer parte dessa comunidade. No Brasil, em 1986 a 2010, foram realizados 4 grandes levantamentos epidemiológicos sobre a supervisão do Ministério da Saúde. Nesse sentido, em relação aos resultados apresentados por esses levantamentos, amplamente difundidos na literatura, assinale a alternativa correta. Primeira coisa, ele não fala que tipo de levantamento é esse, né? Mas esse levantamento, pessoal, é o SB Brasil, tá certo? SB Brasil. Tá? O SB significa saúde bucal, tá? Esse é o levantamento epidemiológico maior que nós temos no mundo, tá? Exatamente isso que você escutou, maior do mundo, tá certo? Visto o tamanho continental que o nosso país tem, né? Então, nesse contexto, tá certo? A gente tem algumas observações. Então, depois desse levantamento epidemiológico, foi gerado um resultado, né? Foi gerado aí um documento em que mostrou a condição de saúde bucal do Brasil, tá certo? Entre o penúltimo e o último levantamento, que foi feito em 2010, né? O último levantamento, tivemos algumas evoluções, principalmente relacionadas à idade e algumas regiões, tá? Mas o que eu tenho a dizer para você é o seguinte, essa questão aqui ela gerou uma polêmica e eu teria entrado com recurso, tá? Porque ele vai tocar aqui algumas determinações em que a gente vai perceber a divergência quando eu estiver respondendo aqui junto com você, tá bom? Então, aqui o que, que nós temos? Vamos lá. Os resultados identificam um aumento da prevalência da cárie dentária no Brasil e uma diminuição nos casos de fluorose por conta da introdução de fluoretos na água de abastecimento público. Então, gente, vamos nós aqui. Ele vai trazer aqui, nas alternativas, algumas conclusões referente àquele relatório que eu falei para você, tá? Então, assim, nesse exame, grande exame epidemiológico, né? Alguns dados foram coletados, como por exemplo, né, índice de saúde oral em termos de dente perdido, cariado, obturado ou com a extração indicada no caso de dente descido, né? Foi investigado também o edentulismo, foi identificado a má oclusão, a questão de fluorose, condição periodontal também, tá? Então existem algumas situações lá que é importante a gente trazer, né, em um outro momento, mas que para cá, né, eu vou trazer algumas informações para que a gente possa resolver essa questão e a gente entender porque é que gerou alguma polêmica, tá certo? Então vamos aqui nós. Eu vou trazer aqui essa primeira imagem, que são tabelas que são oriundas desse relatório que foi criado, tá certo? Então ele vai trazer aqui uma tabela mostrando a evolução dos exames realizados em 1986, 2003 e 2010, tá? Referente, né, à sua evolução com a faixa etária, tá? E uma outra tabela mostrando aqui a evolução do CPOD nas regiões, tá certo? Então, o que, que nós temos aqui? Ó? Os resultados identificam um aumento da prevalência de cárie dentária no Brasil. E aqui eu vou dar logo essa informação para você. A gente percebe, pessoal, tá? Pelo resultado que foi expresso lá no documento, que os índices de cárie, tá certo? Que os índices de CPOD, mais especificamente, eles foram diminuindo com o tempo, tá certo? Se você perceber, ó, de 1986 para 2010, a gente percebe um decréscimo em todas as regiões e também um decréscimo em todas as idades, tá certo? Então a gente percebe uma melhora, tá? De condição de saúde bucal quando a gente avalia, né, esse índice CPOD, tá? Então é muito importante e é por isso que essa alternativa ela tá errada. Eu vou pular logo para a alternativa C, tá certo? Em relação à prevalência de cárie dentária, os resultados apontam para um aumento significativo da prevalência de cárie dentária no Brasil. É exatamente isso que eu falei para você, né? Não é um aumento, e sim uma diminuição. E lembre-se, ele foi bonzinho e trouxe prevalência, tá? É exatamente isso que o exame ele faz, né? Esse grande exame bucal, né? Ele faz aí exatamente a prevalência, né? Ele faz a medição da prevalência de determinado agravo, tá? Alternativa D. Os resultados reforçam que no intervalo de 14 anos, o CPOD médio brasileiro das crianças de 12 anos obteve um aumento considerável. E não foi isso, né, gente? Ó, não é um aumento considerável. O CPOD não teve um aumento considerável, ele teve uma diminuição. Então perceba que essas três questões aqui elas foram
né, consideradas, esses 3 afirmativas, elas são consideradas erradas, basicamente pelo mesmo motivo, né. Mas vamos para E. Em relação à prevalência de cárie, sua distribuição foi homogênea entre o sexo, idade e região no Brasil. E é aqui, pessoal, uma das situações em que a gente tem que chama mais atenção no relatório, tá? A gente percebe que existe uma diferença, né, entre os níveis de CPOD nas mais diferentes regiões e nas mais diferentes classes, faixas etárias, tá certo? Então, o que que a gente observa aqui é exatamente o que está escrito na tabela, né? Ó. Então, observe que à medida que eu vou mudando a faixa etária, esse índice CPOD ele vai mudando também, de tal forma que eu tenho um índice CPOD altíssimo, né? Ó, na faixa etária ali de 65 a 74 anos de idade, né? Isso muito caracterizado aí pela prática, né, mutiladora que a odontologia do Brasil, né, ainda pratica por conta também de falta de acesso, por falta de orientação, né, muito embora isso tenha mudado, né. E aí a gente não pode pensar que a odontologia das grandes cidades é a mesma realizada nos interiores do nosso país, né, visto a dificuldade de acesso, né, que muita gente ainda enfrenta, né. Só a gente, levar a condição lá para a Amazônia, por exemplo, né. Imagina só que para você chegar para você ter um tratamento de saúde bucal, você precisa enfrentar horas de barco, né. Então esse é só um exemplo para você ter ideia de como que o acesso ainda é difícil em determinadas regiões, tá certo? E a mão de obra ainda é escassa, tá? Então não pensemos, né, somente como que a odontologia funciona nas grandes capitais, né, nos grandes centros, tá bom? Então vamos pensar nessa condição também, tá? Então, pessoal, a gente tem, né, essa alternativa E como alternativa errada e sobrou pra gente alternativa B, tá? E por que que isso aqui tem uma polêmica, tá? Ó, vamos nós aqui. A OMS, ela classifica, gente, aqui, ó, tá, ó, os CPOD como muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto, tá? E a própria OMS, ela classifica, né, ó, o intervalo para poder a gente dizer, né, qual é o padrão de resultado que nós temos relacionado ao índice CPOD, né? E aí ele vai falar aqui, ó, em todas as regiões brasileiras, a diminuição foi expressiva. Ok, do primeiro para o último, tá? Porém, na região norte e nordeste, o CPOD médio passou de classificação alta para média. O que que nós temos aqui? De fato, no último levantamento, nós temos uma classificação grau de prevalência de CPOD médio, ok? Porém, o início não é alto, e sim muito alto. Se você observar ó, no norte e no nordeste, as duas regiões aqui, né? Deixa eu só apagar aqui para depois não confundir, né? As duas regiões, tá? Elas apresentam um índice de CPOD muito alto e não alto, tá? Então isso poderia levar alguns candidatos, né, a gerar uma confusão, mas que eu não deixaria de marcar o item B, visto que os outros estão errados, tá? Mas aí eu, no final, né, na hora que o período do recurso estiver disponível, eu entraria com recurso para que a gente pudesse, né, anular essa questão. Beleza, mas aqui é importante a gente trazer para que, né, a gente discuta isso aqui, né, e aprofunde um pouco mais alguns conhecimentos relacionados a esses relatórios, tá? Então, muito importante isso, beleza, gente? Então não vai esquecendo não, gente, ó, tem mais uma questão aí que vai vir, então deixa o like e se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí com os amigos, tá? Vamos para a próxima. Ah, e não posso deixar de falar do nosso livro de questões. Você que ainda não adquiriu o nosso livro de questões, é uma boa pedida para você. A sua prova tá chegando, tá certo? O tempo tá ficando escasso. Então aqui é uma boa pedida para que você possa, né, ver como que a sua banca vai cobrar no dia da sua prova as questões e você ir se aprofundando nos assuntos, tá? Então todas as questões estão gabaritadas e você ainda vai ter, pessoal, adquirindo esse livro, ó, o resumão de biossegurança, tá? Ó, muito bom aí no período pré-prova, tá? E a Lei 11.889 de 2008, toda comentada, que é a lei, né, que vai falar aí sobre a regulamentação da profissão de ASB e de TSB, que vai estar aí no seu concurso, tá certo? Então, link tá aí embaixo na descrição, nos cards aqui em cima, tá certo? E também nos comentários fixados, ok? Então vamos lá. Questãozinha de biossegurança, que muito importante, isso vai estar na sua prova com toda certeza. Questão de biossegurança é fechar o olho e esperar umas 3 questões no mínimo, tá certo? Então vamos nós. De acordo com o RDC 222 de 2018 da Anvisa,
Os resíduos de serviço de saúde são classificados por grupos de acordo com suas características. Assim, assinale a alternativa que apresenta a classificação de resíduos do grupo A. Eita, professor, então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que extrair desse enunciado, né? RDC 222 de 2018. Que RDC é essa, gente? É isso daqui, ó. Resolução da Diretoria Colegiada, RDC número 222/2028. O que que ela vai falar? Regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde e dá outras providências. Eu aconselho você, tá certo? Dá uma olhadinha nessa RDC, tá? Visto que a IDECAN adora essa resolução, tá? Então ele pede pra gente, né, eh, o que que representa o grupo A de resíduos sólidos, tá? Então a gente tem que lembrar, pessoal, que quando a gente está no consultório, a gente gera, né, uma série de resíduos, né, que a gente vai ali na nossa prática diária, né, produzindo, tá bom? Então esses resíduos, eles são classificados de A a E. A, B, C, D e E. Cada um tem uma forma de descarte apropriado, tá certo? E existe uma classificação para isso. Em algum local aqui no canal eu já tenho falado sobre a forma de descarte, mas na nossa área de membros a gente tem vídeo somente de biossegurança que vai falar dessa classificação de uma forma mais detalhada, tá? E aí, o que que representa o grupamento de resíduos do grupo A? Nada mais é do que resíduos potencialmente infectantes, né? São os resíduos biológicos, né? Ó. Aí o que que a gente tem, né? Por exemplo, uma gase com sangue, tá certo? É um exemplo disso, tá? Então, resíduo potencialmente infectante, tá certo? Então, tudo que tiver ali com a capacidade de contaminar uma outra pessoa, tá certo? Ela é classificado como um resíduo potencialmente infectante, desde que ela não seja perfurante, ok? O que que é o B, professor? Então, resíduos classificados como tipo B, né? Eles são resíduos químicos, tá? Como, por exemplo, aí, né, os utensílios químicos que a gente usa, né, para fazer a limpeza do consultório, tá certo? E o C, os resíduos radioativos, né, como por exemplo aí, né, os resíduos que são gerados, por exemplo, de um serviço de manutenção do cabeçote raio-x. A gente sabe que ali dentro tem elemento radioativo e aí a gente tem que destinar de uma forma correta esse resíduo, e esse resíduo radioativo, ele é classificado como um C, né? Então, basicamente, a gente não tem tanto aí resíduo radioativo sendo gerado no consultório, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente, tá certo? E os resíduos comuns, né? E são gerados a todo momento no nosso consultório, como por exemplo aí, né? Aqueles papéis, né? Que a gente erra na hora da prescrição. Isso é um resíduo comum, né? E é classificado como tipo D, tá? E os perfluorocortantes, né, gente? Então a gente não pode esquecer, os perfluorocortantes aí são classificados como tipo E, tá? Então vamos aqui ver as alternativas, né? E vamos marcar a alternativa correta que corresponda aí o grupamento de resíduo, né? Correspondente ao grupo A, tá? Vamos lá. Alternativa A. Resíduos contendo substâncias químicas, a gente já começou errado. A gente já viu que substância química, ela pertence ao grupo B, né? Ao grupo B. Então, essa já não é a nossa alternativa correta, tá? Alternativa B, resíduos que não apresentam risco biológico. Aqui a gente sabe que o grupo A são resíduos que apresentam risco biológico, certo? Então aqui ele vai falar, ó, resíduos que não apresentam risco biológico está errado, tá certo? Alternativa C, resíduos de saneantes, desinfetantes, né, desinfetantes, resíduos contendo metais pesados, reagentes para laboratórios. Perceba o que que é isso aqui, gente. Aqui são elementos químicos, tá? Então isso aqui é o grupo B, certo? Grupo B, tá? Alternativa D, resíduos e materiais perfluorocortantes. Não, perfluorocortante é o quê? É, né? Não é A. E vamos para a alternativa E. Resíduo com a possível presença de agentes biológicos que, por sua característica de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.
E essa é a nossa afirmativa correta, né? A alternativa é, né? E aí a gente fecha o nosso bloco de questões. Então, gente, ficamos por aqui, tá? Não esquece dos links que eu vou deixar aí na descrição, tá? Link da nossa área de membros, link do nosso grupo de WhatsApp e o link também, tá, do nosso livro de questões, beleza? Então, pessoal, foi um prazer estar com você. Volta esse vídeo, muita informação e aguardo você na próxima. Valeu, um abraço, tudo de bom? Tchau, tchau.